Uma boa noite a todos. A paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja em cada coração. Amém? Nosso agradecimento ao pastor Beethoven, a pastora que nos convidou para estar aqui. Nós nos sentimos honrados, pastora e pastor Beethoven, com o vosso convite. E a igreja nos alegra estar aqui convosco para juntos aqui compartilharmos a palavra do nosso Deus. Amém? Diga glória a Deus. Nós estamos aqui na campanha de Daniel, campanha do sacrifício, pagando o preço, porque quem quer vitória tem que pagar o preço. Amém? Glória a Deus. Feche os vossos olhos e vamos orar. Querido Deus e eterno Pai, Espírito Santo de Deus, toma a direção nessa noite. Manifesta o teu poder e a graça dos céus, alcança cada vida, cada um dos teus filhos que aqui vieram para estar adorando, te glorificando, te bendizendo. Fala os nossos corações, Senhor, através da tua palavra, que não seja eu, mas seja o Senhor falando aos corações. Espírito Santo, em nome de Jesus, sobre esse lugar, toma cada mente, cada coração, cada vida. Repreendemos toda interferência maligna, toda retaliação, todo levante, todo mal que está na nossa frente, na nossa retaguarda, na nossa direita, na nossa esquerda, sobre o céu dessa igreja. Nós repreendemos no nome de Jesus e chamamos, ó Deus, a existência, a tua presença, chamamos a existência o milagre, a manifestação do teu Espírito. Convidamos o Senhor para ser o centro, ó Pai, neste lugar, para fazer, Senhor, aquilo que o Senhor quer fazer. O Senhor venha falar aos corações, não aquilo que eles querem ouvir, mas aquilo que eles precisam ouvir do Senhor. Nós te agradecemos, nós te louvamos e te bendizemos no nome de Jesus. Amém. Abramos as nossas Bíblias aí no livro de Daniel, que é o livro aí, o texto base da campanha, capítulo 10, versículo 1. Quem encontrou, diga amém. Quem não encontrou, diga escola bíblica, onde a gente aprende a manusear as escrituras. Diz assim: no terceiro dia, no terceiro ano de Ciro, rei da Pérsia, foi revelado uma palavra a Daniel, cujo nome Beltesazar. A palavra era verdadeira e envolvia grande conflito. Ele entendeu a palavra e teve a inteligência e a visão. Naquele dia eu, Daniel, pranteei durante 3 semanas. Manjar desejava e não comi, nem carne, nem vinho entraram na minha boca, nem ungi com óleo algum, até que passaram as 3 semanas inteiras. No dia 24, do primeiro mês, estando eu à borda do grande rio Tigre, levantei os olhos e olhei, e eis um homem vestido de linho, cujos ombros estavam cingidos de ouro puro de ufaz. O seu corpo era como um berilo, e o seu rosto como um relâmpago, e os seus olhos como tocha de fogo, os seus braços, seus pés brilhavam como bronze polido, e a voz das suas palavras era como estrondo de muitas gente. Só eu, Daniel, tive aquela visão. Os meus homens que estavam comigo nada viram, não obstante caiu sobre eles um grande temor, e fugiram e se esconderam. Fiquei, pois, eu e contemplei esta grande visão, e não restou em mim força, meu rosto mudou de cor e se desfigurou, e não retive força alguma. Contudo, ouvi a voz das suas palavras, e ouvindo caí, sentindo o rosto em terra. Amém? Diga comigo: Senhor meu Deus, o meu coração é ensinado, está pronto nessa noite para receber a tua palavra, dando o teu propósito. Abençoa a minha vida para que eu seja edificado em nome de Jesus. Amém.
Podemos assentar no nome do Senhor. Amado, nós vemos aqui nesse texto de Daniel, ele tendo uma visão do Senhor, entendendo aquela visão, ele não encontrou um outro meio a não ser buscar mais intensamente o Senhor, jejuar, apresentar o seu corpo, como diz a Bíblia, em sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor. Amém? Porque na verdade isso que é o jejum. O jejum é você reconhecer, nós reconhecemos que não somos autossuficientes, reconhecermos que não somos Deus, que nós dependemos de Deus, reconhecendo, o próprio Jesus disse, o espírito na verdade está pronto, mas a carne é fraca. Então, entendendo isso, que o espírito está pronto, mas a carne é fraca, é preciso que nós sacrifiquemos a nossa vida, porque o sacrifício ele amortece a carne. Nós temos três inimigos, nós temos três inimigos. Nós temos a tentação, nós temos o diabo, que tenta nos destruir, e nós temos a carne. Nós temos a carne, a tentação e o diabo. E a carne, nós só podemos vencer a carne com o quê? Com o jejum. O antídoto contra a carnalidade é o jejum. Porque o jejum ele amortece o fluir da carne, as apetites da carne. Quando a gente jejuma, a gente está o quê? Humilhando a nossa carne. Quando nós jejuamos, nós estamos subjugando a nossa carne. Então jejuar é necessário, porque quando jejuamos, nós ficamos mais sensíveis à voz de Deus. Veja só, meus irmãos, todas as religiões elas jejuam. Os muçulmanos jejuam, até os espíritos. Um certo pastor indo para Santa Catarina, ele deparou no voo com um grupo de pessoas vestidas de preto, e ele começou a conversar com aquele povo diferente, um grupo muito grande no avião. Ele disse: vocês estão indo para não? Nós estamos indo ao show do Aeromês, que é o último dia da que estão falando. Não, nós estamos 40 dias de jejum. Veja só, Satanás jejuando para alcançar os seus objetivos. Mas qual é os seus objetivos? O objetivo nosso é fazer com que pastor se esfrie, com que pastor caia, com que pastor adoeça, com que haja escândalo na igreja, para que a igreja se esfrie, para que o povo não tenha ânimo para congregar, para orar. Então veja só, Satanás ele usa o jejum para poder alcançar os seus objetivos, por objetivos errados. E nós que servimos o Deus vivo, temos a palavra da verdade e não jejuamos. Quando nós não jejuamos, nós estamos sendo Senhor de nós mesmos, porque o jejum ele é a forma de dizer: eu dependo de Deus, eu preciso de Deus, eu sou um pecador, eu sou falho, eu preciso estar com a minha carne amortecida para que eu possa sentir a presença de Deus. Amém? Então veja só, Daniel diz: naqueles dias Daniel planteei durante 3 semanas, mas já desejava não comer, nem carne, nem vinho entrava na minha boca, nem ungi com óleo, até que passaram as 3 semanas. Então Daniel
se absteve, orava 3 vezes ao dia. E se absteve em busca de ter uma resposta de Deus. Então, muitas vezes, quando a gente depara com situações difíceis na vida, com conflito, em vez da gente jejuar e orar, a gente vai reclamar e murmurar. E a murmuração é algo que não agrada a Deus. Então, mas quando a Bíblia jejuar e orar, a Bíblia diz no livro 2 Crônica 7,13: se eu cerrar o céu, diz o Senhor, de modo que não haja chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, mas se meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar. A única coisa que humilha a carne é o jejum. Quando você jejuma, dói. Eu já fiz jejum de 72 horas, ficar 3 dias. No segundo dia, o corpo da barriga dói de fome. Dói a cabeça, né? Você se sente fraco, sente sem força. A pessoa não vai jejuar não porque está doendo a cabeça, é para doer mesmo. Se não doer, não é sacrifício. Você já viu o sacrifício, pastor, sem dor? Se não doer, meu irmão, é sacrifício. Se o seu jejum está doendo, aumente esse tempo de jejum. Se você não chora, não dá para receber, chora pelo meio de fome. A fome dói. Aí quando você sente fome, você fica fraco na carne, sua carne enfraquece, e você fica sensível. Você começa a chorar por tudo. Amém ou não amém? Então você precisa ficar sensível à voz de Deus. Nós precisamos ficar sensíveis à voz de Deus. Porque senão nós ficamos com o coração de pedra mesmo. Ficamos insensíveis à voz do nosso Deus. Mas quando jejuamos, você fica mais espiritual. Você consegue orar. Você consegue se sensibilizar pelo próximo. Aleluia, Deus. Então, quando a igreja não jejuma, a minha igreja é direto jejum, porque quando não jejuma, você é aqui, pastor. Mas quando parar de jejuar, começa uma fofoca, uma murmuração. Um irmão contra outro. Em vez de orar, evangelizar, começa a criticar. Começa a olhar e dizer, não, pastor, a mensagem do pastor está sem unção. A mensagem de hoje não foi boa. Deus não usou o pastor como deveria. Por quê? Porque você está insensível. Você está na carne. Diz que aqueles que estão na carne não podem agradar a Deus. Amém, amados? Então você segue. A questão do jejum é algo necessário. Então alguns líderes, para conservar, ele tem que jejuar pelo menos 2 vezes por semana. No mínimo, para poder manter o que tem. Amém? Amém? Então, mas quando você jejua, quando você sacrifica, então Deus se manifesta na sua vida. Deus manifesta o seu poder, a sua graça. Veja só que Coríntios capítulo 9, versículo 7 diz: antes subjugo o meu povo e reduzo a servidão, para que, pregando aos outros, eu mesmo não venha de alguma forma ficar reprovado. Então o apóstolo Paulo, na carta aos Coríntios, diz: olha, antes eu subjugo o meu povo e reduzo a servidão, para que, pregando aos outros, eu mesmo não venha de alguma
maneira ficar reprovado. Então, meu irmão, porque a gente só consegue passar o que tem. Amém ou não amém? Você só dá o que tem. Se você está vazio da carne, cheio do Espírito, você vai levar coisas espirituais. Você vai levar impacto na vida das pessoas. Porque o próprio Jesus diz: tem casta que só sai por intermédio do jejum e da oração. Então, pastor, um crente velho, por exemplo, na minha igreja aconteceu, crente velho na igreja, fica endemoniado. Meu Deus. Líder, faça oração forte. Está lá manifestando os espíritos malignos. Por quê? Porque não se posiciona. Porque não sacrifica a carne. A Bíblia diz que as obras da carne são conhecidas, quais são as prostituição, lascívia, inveja, glutonaria, iras, pelejas, dissensões, facções. Os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus, porque a carne, que você está na carne, vai manifestar as obras da carne. Mas se nós estamos no Espírito, nós manifestaremos a obra do Espírito, os frutos do Espírito, que é amor, longanimidade, benignidade, fidelidade, fé, mansidão, domínio próprio. Os que estão nas práticas desses atos, não há nada que os condene, diz a Escritura. Então a Bíblia diz: aquele que não tomar a sua cruz e não seguir após mim, não é digno de mim. Então, meu irmão, viver vida de cruz tem que jejuar. É igual as coberturas, né? Marcamos o jejum na igreja, né? Um dia, uma coisa de oração, um jejum. Aí chega o irmão, né? Se disser, pastor, estou preparado para o jejum. Preparei, antes de sair de casa, eu fiz lá um cuscuz bem grande, me alimentei, agora estou preparado para o jejum. Eu digo: meu irmão, aí não é jejum. Jejum é você ficar sem comer. Aí tem gente: não, eu vou fazer jejum só do refrigerante. Isso não é jejum, é um propósito. Jejum é ficar sem comer. Ah, não, eu vou comer carne, mas como uma pratada de arroz com feijão. Então não é jejum, meu irmão. Jejum, mesmo que você tire um período, aquele espaço de tempo, até 11 horas, até 6 horas da tarde, ou 24 horas, você tem que ficar sem comer. Beba água. Não é aconselhado a pessoa ficar mais de 3 dias sem jejuar, sem beber água no jejum, porque paralisa os rins. Então, você passa o jejum, toma água, porque a água, ela não mata a fome, ela só hidrata o nosso corpo. Amém? Então é necessário que nós vivamos uma vida que o Daniel viveu. Veja só, Daniel tinha a prática de jejuar e orar. Se a Bíblia diz que tem casta que só sai por intermédio de jejum e oração, só por intermédio de jejum e oração. Eu assumi uma igreja em Miracema no ano de 95. Ano de 95, assumi essa igreja. Essa igreja tinha passado 10 pastores. Só estava 3 meses embora. E quando eu assumi essa igreja, veio a problemática. Uma igreja que só Jesus na casa. Eu disse: meu Deus, o que eu vou fazer nesse lugar? Qual é a estratégia que o senhor tem? Qual o caminho? Eu viajei para Paraíso, para Tocantins, o superintendente na época meu, disse: não, vai pregar numa cidade chamada Nova Rosalândia. Nova Rosalândia pregando, e fiz uma campanha, 40 dias de jejum e oração. Estava lá, fizeram uma cartolina, colocaram assim, no lugar das pessoas colocar o nome, e ao lado, 40 quadrinhos, cada dia a pessoa.
Eu digo, é isso que eu preciso da minha igreja. Eu fiz um jejum com os irmãos que tinha, né? E abraçaram a causa com 5, 6. E começamos jejum e oração todo dia, né? Tinha um período de oração na igreja, manhã, tarde, manhã, meio-dia, tarde, e estávamos orando. Os irmãos, com 20 dias, Deus quebrou as barreiras daquela cidade. Quando terminou a campanha, eu estava com 5 pessoas, estava com 120 pessoas na igreja. Lotado. Porque o jejum quebra as forças do diabo. Por que as pessoas não vêm para a igreja? Por que a não congrega? Porque estão amarradas, estão cegas. Como diz Jesus, vendo vereis, não percebereis, ouvindo ouvireis, não entendereis. Para que vendo com os olhos e ouvindo com os ouvidos, entenda com o coração, se arrependa e o Senhor os cure. Então somente através do jejum e da oração, os principados, as potestades, os espíritos dominadores serão removidos, serão quebradas as forças. A Bíblia diz que ninguém entra na casa do valente sem primeiro não maniatar o valente para depois saquear os bens. As pessoas que não conhecem Jesus estão escravizadas, estão dominadas, e o diabo não vai deixar barato. Ele vai usar todos os seus argumentos, todos os seus artifícios, todas as suas forças, para que ele não perca aquela alma. Mas, quando nós dobramos o nosso joelho, quando nós jejuamos, nós removemos barreiras do mundo espiritual. Nós alcançamos o inalcançável. Nós vivemos coisas extraordinárias. O jejum, ele trata a carne. A oração trata a alma. Quando você jejua, você impacta a carne. Quando você ora, você alimenta, você trata a sua alma. Então, veja só, não adianta você querer tratar a carne com oração. Você tem que tratar a carne com jejum. Porque cada um tem o seu propósito, tem o seu objetivo, tem um antídoto para cada situação na nossa vida. Jejum sensibiliza e irrita a carne, silencia as emoções e torna o espírito dominante. Amém? O jejum é uma oferta da carne e do ego. Quando a pessoa está sem jejuar, fica todo cheio de si, fica todo orgulhoso, mas quando ele jejum, ele fica cabisbaixo, ele fica ali, porque a dor da fome humilha ele, a dor da fome impossibilita ele ter altivez. A Bíblia diz que Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. E jejuar é uma atitude de humildade, de dizer, eu preciso de Deus, eu não posso viver fazendo os desejos da carne. É uma atitude de você ter domínio próprio. Como é que você tem domínio próprio, mas não consegue jejuar? Então significa que essa pessoa que não consegue jejuar, ela não tem um domínio próprio, ela não domina a sua fome, a sua apetite. É necessário. Veja só, o que Adão caiu? Adão caiu comendo. Jesus venceu o quê? Jejuando. Aleluia! Adão come do fruto da ciência do bem e do mal. Pela tentação, ele come. E Jesus não. Jesus, a Bíblia diz que após ser batizado, ele foi para o deserto e jejuou 40 dias. 40 dias Jesus teve fome e aparece o tentador e diz, se tu és o Filho de Deus,
manda que essas pedras se transformem em pães. E Jesus disse: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Satanás leva Jesus para o pináculo do templo e diz: se tu é filho de Deus, pula daqui abaixo, porque está escrito que aos teus anjos dará ordem ao teu respeito, para que não tropece em alguma pedra. Veja só, Satanás, ele usa próprias escrituras para tentar Jesus. Jesus tinha poder de pular ali e os anjos para ele, mas Jesus não poderia fazer a vontade do diabo. Muitas vezes, a pessoa, por não vigiar, ela acaba fazendo a vontade do diabo. Satanás só está escrito que aos teus anjos dará ordem ao teu respeito, para que não tropece alguma pedra. Mas Jesus também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Satanás faz a última tentativa, leva Jesus para o alto monte e diz: olha, tudo isso te darei se prostrar e me adorares. Satanás estava mostrando os poderes da terra, dos governos. Só, eu estou muito por isso aqui. Tudo isso aqui te darei se tu desistir, se você se encurvar, se você me adorar. E Jesus disse: sai de Satanás, porque só o Senhor nosso Deus adorarás, e só Ele servirás. Mas por que Jesus venceu o diabo? Porque ele tinha jejuado. A Bíblia diz: sede fortalecido no Senhor e na força do seu poder, para que possais estar firme contra todas as astutas ciladas do diabo. Efésios 6 e 10 em diante. A Bíblia diz: tomai o capacete da salvação, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, cinturando a verdade, calçar os pés para a preparação do Evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podeis apagar os dardos inflamados do maligno. Amém? Então é preciso sacrifício. Ninguém tem vitória sem pagar o preço, sem ter uma vida de jejum e oração. A oração é encurta o tempo. O jejum e a oração, você chega mais rápido. Você vai mais longe. Quando você jejua, você ora, você consegue entrar no mundo espiritual e acessar os códigos do reino. Então, amados, todos os homens da Bíblia que marcaram o mundo da sua época foram homens que sacrificaram, que jejuaram. Eu sou o próprio Jesus, o Filho de Deus, jejuou. E eu que sou pecador, não quero jejuar. Está errado, meu irmão, esse conceito. Então tem que negar a si mesmo. Tem que nascer de novo. Como diz Jesus: aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. E nascer de novo significa viver como Jesus viveu, ser seguidor de Jesus, ser imitador de Jesus, como disse o apóstolo Paulo: sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. O jejum é você reconhecer que não é autossuficiente, que é pecador, frágil, dependente de Deus. Jejuar é a atitude de quem tem domínio próprio. Romanos 12:1. Rogo-vos, irmãos, o apóstolo Paulo na carta aos Romanos: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, pela misericórdia de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém ou não amém? Então, queridos, é o que as Escrituras dizem. O apóstolo Paulo faz um apelo:
Eu rogo, irmão, pelo amor de Deus, pela misericórdia de Deus, apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor. Amém? Porque quando nós fazemos isso, nós agradamos o Senhor. Quando você jejua, você se esvazia de si mesmo. Você se esvazia do seu ego, da sua prepotência, e você se coloca na dependência de Deus. Você diz: Senhor, não é eu que vivo, mas é o Senhor que vive. Se o Senhor vive em nós, nós somos capazes de viver uma vida de oração e de jejum. A Bíblia diz: orai sem cessar. Então Daniel, veja só, os principais de Babilônia armaram contra Daniel para que ele parasse de orar. Só vamos formular uma lei, vamos tentar derrubar esse Daniel, porque esse Daniel está prosperando demais, está crescendo demais, está se destacando demais além de nós. Vamos formular uma lei para destruir, para parar esse homem, porque senão ele vai dominar tudo. E eles disseram, foram ao rei, fizeram uma carta, uma lei, conforme a lei dos medos e persas, e levou para o rei assinar. O rei, inocentemente, assinou, e ele já estava dirigindo Daniel todo dia, manhã, meio-dia, tarde, estava lá, com a janela aberta e orando ao Senhor. E chegaram: olha, rei, Daniel, esse hebreu, não obedece às suas leis, está feita a lei, existe uma lei dos medos e persas que não pode revogar, que todo homem no espaço de 30 dias não pode fazer nenhum pedido a nenhum Deus a não ser ao Senhor, e se não obedecer será lançado na cova dos leões. E a Bíblia diz que o rei lutou para levar Daniel, porque sabia a importância que Daniel tinha para o seu reino. Cuidado. E a Bíblia diz que o povo está na pressão, e então o rei pega Daniel e lança na cova dos leões famintos. E a Bíblia diz que ao ele lançar Daniel, disse: Daniel, o Deus aqui que continuamente serve quente e livre. De manhã cedo, o rei não dormiu à noite. Pela manhã cedo, o rei vai na porta da cova dos leões e diz: Daniel, o Deus a quem tu continuamente serves, ele pode te livrar da boca dos leões? E Daniel dentro da cova: Senhor meu rei, o Deus a quem continuamente eu sirvo, ele fechou a boca dos leões. Estou aqui vivo. E o rei tira Daniel e lança os seus acusadores. E antes de chegar no fundo da cova, os leões tinham estraçalhado todos. Amém? Diga glória a Deus. O Deus que ora e jejua, ele opera. O Deus que busca, a Bíblia diz: buscar-me-eis e me achareis quando me buscar de todo o vosso coração. Deus não quer que nós buscamos de todo o coração, é de todo o coração. Ele diz: buscar o Senhor com jejum, com choro e com pranto. Com jejum, com choro e com pranto. Meu irmão, quando você consegue orar, jejuar, chorar e prantear, né? Você chora como a Bíblia diz que Davi chorou quando ele foi para a guerra, que chegou, tinham carregado as suas mulheres, as suas crianças, tinham tocado fogo na cidade. A Bíblia diz que Davi chorou até não sair mais lágrima dos olhos. Ele pranteou na presença de Deus. E Deus restituiu tudo que tinha perdido. Não ficou nada. Até mesmo os bens
que não era de Israel, eles trouxeram tudo, saquearam tudo. Amém? Porque quando jejuamos, Deus se manifesta. Aleluia! Quando nós sacrificamos, Deus desce a nossa. Deus se manifesta de forma sobrenatural. Quando Daniel está ali orando, ele ora no primeiro, no segundo, no terceiro, no quarto, no quinto, no sexto, no 15º, no 15º, no 19º, no 20º dia, e não teve resposta. Mas a Bíblia diz que no 21º dia, o anjo toca na honra do sacrifício de Daniel, homem muito amado, desde quando aplicaste o teu coração a reconhecer o teu pecado e o pecado do teu povo, são ouvidas as tuas orações no céu. E eu estou aqui por causa das tuas palavras, por causa da tua oração. Ó Daniel, eu estou aqui para te responder. Então você está nesse propósito, não desista. Quando ele está em jejum, meu irmão, parece tanta gente, né? Não come aqui, não quero. Come aqui só um pedacinho. Eu estou jejuando para vir visitar. Não. Até provoca isso. Não, pastor, não quer comer na casa de pobre. Não é isso, o inimigo querendo fazer você quebrar o seu propósito. Mas seja firme. Quando fizer os teus planos, seja firme. E a luz iluminará o teu caminho. O Senhor será contigo, eu serei contigo, eu serei convosco por onde quer que andares. Seja firme no Senhor. Não te desvie para a direita e para a esquerda, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Então, meus irmãos, eu já passei por uma luta tão grande na vida que Deus não. Cada dia dizendo, não, mas eu conheço morro. Não, eu não morri hoje, mas amanhã eu morro. Mas de jejum. Chorava, pessoal. Criança tudo pega chupeiro. Mas Deus me deu livramento. E você olha para um lado e para o outro e diz assim, não tem ninguém que pode ajudar. Não tem homem nenhum que pode me ajudar. Não tem homem nenhum que pode fazer nada por mim. Somente a mão de Deus, somente o Todo-Poderoso. Ele é poderoso para fazer infinitamente mais. Ele é poderoso para mudar a tua história. Ele é poderoso para salvar a tua família. Ele é poderoso para curar as tuas enfermidades. Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que pensamos, do que imaginamos. E Ele está aqui nessa noite para te dizer, não desista. Seja fiel até o fim, porque Ele está fiel e coroa da vitória. Então não desista. Permaneça. Está doendo. E vê se eu está com poder de orar, não é só mexe com o barro. Porque as forças não tem, né? Chega no momento que o negócio está tudo pesado. Fala, está tudo pesado, né, pastor? Você só se ajoelha assim, só consegue orar no pensamento, não consegue nem abrir a boca, porque está doendo. Mas saiba que Jesus, Ele também passou por isso. A Bíblia diz que quando Jesus entrou no Getsemane com os discípulos, a Bíblia diz que Ele começou a orar, dizer, ficai aqui e vigiai comigo, orai comigo. Jesus voltava aos discípulos unidos. Não momento poder vigiar comigo. Já e orar para que não tenha explicação, porque na verdade o Espírito está pronto, mas a carne é fraca. A Bíblia diz que Jesus começou a suar sangue, transpirar suor com sangue. Então na ciência diz que uma pessoa para antes de transpirar sangue, então rompimento tem uma artéria e ele morre sufocado. Mas Jesus não morreu sufocado.
Ele suportou tudo. Ele deu a sua vida para que você tivesse vida e vida com abundância. Ele se fez maldito para que nós nos tornássemos benditos. Porque a Bíblia diz: maldito todo aquele que foi pendurado no madeiro. E Jesus foi colocado entre ladrões. Na cruz saía as pessoas, os marginais de alta periculosidade, pessoas que não tinham condição de viver em sociedade. E Jesus, sem pecado, é crucificado num lugar maldito, mas para que você se tornasse bendito, para que através da sua chaga você fosse sarado, para que através da sua chaga você fosse justificado, nós tivéssemos o direito à vida eterna. Ele deu a sua vida para que você, para que nós tivéssemos vida e vida com abundância. Satanás veio para matar ou para destruir, mas Jesus: eu vim para que tenham vida e a tenha com abundância. Diga glória a Deus. Quem vai jejuar? Quem está jejuando, diga amém. Glória a Deus. Efésios capítulo 5, 14, para encerrar. Por isso diz: desperta tu que dorme, levanta dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Irmão, quando a pessoa no jejum, ela fica dormindo. É o nome que vive com essa boca. É que Jesus diz lá na carta à igreja de Laodiceia: em nome de que rico, mas é pobre, miserável, cego. Aconselho que ele me provar que te riqueza, vestido de branco para que te vista, e que não apareça no Deus. Então o texto aqui diz para mulheres: por isso diz, desperta porque dormes, levanta dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Eu digo, meu irmão, quando eu paro de jejuar, vou vendo assim que está sendo conduzido, né? Não vem nada. Se eu jejuar, senão eu vou me desviar. Irmão, se a pessoa com jejum disso, porque é só carne, você não consegue sentir Deus, você não consegue ser sensível à voz de Deus. Passa a ser um murmurador, um reclamador de tudo. Mas quando jejuamos, tudo muda na nossa vida. Quando oramos, tudo muda na nossa vida. Eu me lembro que nós viemos de Miracema para subir a Israel. Estamos lá desde 98. Então chegamos na igreja, também estavam os probleminhas, né? E nós fizemos lá 1000 horas de oração. Qualquer hora que você chegasse no dia e da noite, tinha gente orando, né? Levantamos lá mais de 50 pessoas orando. Meu irmão, mas quando deu assim com uns 20 dias, o céu abriu. 40 pessoas aceitavam Jesus assim, começou. Era tão fácil, né? Acho que isso tem de brincadeira. Mal terminei de abrir a boca, estava todo mundo na frente. Quando você rompe no mundo espiritual, você alcança o inalcançável. Você vive coisas extraordinárias. Quando você rompe no mundo espiritual. Amém, amados? Então, qualquer caminho, somente através do jejum, a oração, nós vamos vencer. Sacrifício. Sem sacrifício, é impossível desfrutarmos das coisas espirituais, desfrutarmos
extraordinário de Deus. Amém? Fique de pé nesse momento. Pode chamar um pouco para orar aqui, pastor? Pode? O senhor permite? Eu gostaria de convidar aqui. Nós vamos orar, vamos clamar. Você pode levantar do seu lugar, vir aqui na frente, para a gente orar?